Vamos abrir a palavra de Deus, ou vamos acompanhar, aqui o texto de Atos 16, 16 a 26. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, diga lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, diga meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, diga todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, diga de todos. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Hoje o mundo está cada vez pior. Hoje o inferno está se levantando contra a igreja de Jesus, com doutrinas malignas, se levantando contra a palavra de Deus, de maneira que a igreja hoje não pode ser uma igreja qualquer. A igreja de hoje, para subsistir, tem que ter o espírito de uma igreja vencedora. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: eu pertenço à igreja vencedora dos últimos dias. Diga: eu pertenço, eu faço parte da igreja vencedora nos últimos dias. Então prepare o teu coração, porque hoje ou você vai sair daqui liberto, ou você vai sair daqui liberto. Diga: ou você vai sair daqui liberto, ou você vai sair daqui liberto. Essa é a palavra que Deus deu, e a palavra de Deus diz que pela boca de duas testemunhas se confirma toda a profecia. Esta não é uma palavra de ensino, esta é uma palavra profética sobre a tua vida. Então recebe a unção profética que Deus já confirmou. E a unção que estava aqui no louvor hoje já foi uma unção de guerra, irmãos. Porque são tempos de guerra em que o Rei dos Reis vai se manifestar vencedor. Amém? Nós precisamos ter as características de uma igreja vencedora, porque nós estamos vivendo dias de muita luta. Paulo e Silas estavam iniciando a sua primeira viagem missionária. E quando eles vão orar, vem uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E por conta disso, começou a falar, e ainda que falasse a verdade, eles são homens de Deus, estão pregando a mensagem de Deus. O espírito de adivinhação que estava lá pretendia impedir a grande obra que Deus tinha logo no nascedouro. E Paulo repreende aquele demônio, o demônio é expulso, e eles acabam na prisão. E o que aconteceu depois nós vamos falar na mensagem. Mas eu quero olhar para esse texto e ver algumas características de uma igreja vencedora. Características estas que Deus
quer dar para cada um de nós, porque a igreja, meu querido, somos você e eu. Amém? A primeira característica de uma igreja vencedora é que é uma igreja que ora. Diga, uma igreja vencedora ora. O texto diz que eles estavam indo para o lugar de oração. Antes de fazer qualquer coisa, o apóstolo Paulo entendia que tinha que orar. Quando foram orar, apareceu o demônio. Quando o espírito maligno aparece? Quando ele aparece, irmãos? Quando oramos, quando vamos orar. Ele quer tirar a nossa arma principal, que é a oração. Por quê? Por que Satanás está tão preocupado com a nossa vida de oração, querido? Porque se nós deixamos de orar, os nossos anjos vão ficar desempregados. Diga assim, se oramos, os anjos têm trabalho. Se não oramos, estão desempregados. Jesus orou e os anjos apareceram. Paulo orou e os anjos apareceram. Pedro orou e os anjos apareceram. Daniel orou e o anjo Gabriel apareceu. Diga, quando eu oro, os anjos se manifestam na minha vida. Agora é interessante quando a gente olha para a palavra, que a gente pensa que o que rouba a nossa vida de oração são as pequenas coisas. São os afazeres. Eu tenho que trabalhar muito. Esse negócio. É alguém que liga na hora que você está orando. Você já reparou que sempre que você vai orar, alguma coisa acontece para atrapalhar? Eu quero que você entenda hoje que não é uma coisa pequena, não são as coisas pequenas que impedem você de orar. É um espírito maligno que quer impedir você de orar. Porque a oração tem poder. Mas vencedores não se abatem. Diga assim, vencedores oram mais. Diga, vencedores enfrentam a batalha espiritual, sabendo que Deus está ao seu lado. A segunda característica de uma igreja vencedora é que ela vai enfrentar o espírito de Pitom. Você nunca ouviu isso, né? Este demônio não é um demônio qualquer. Este é um demônio diferente, de um outro ranking. O texto, no português, está dizendo que veio uma jovem com espírito de adivinhação. Mas a palavra no original grego não é adivinhação, é pitom. Alguém aqui sabe o que é uma pitom? É uma cobra. Todo tipo de serpente na Bíblia se refere ao reino das trevas. Satanás se manifestou através de uma serpente. Então na Bíblia, serpente representa demônios. E as serpentes matam de muitas maneiras. As venenosas matam através do seu veneno. São traiçoeiras, mordem quando você não as vê, por trás, no calcanhar. Há outras cobras que são cuspidoras, lançam o veneno à distância para não entrar em embate. Também características de demônios que lançam dardos de longe, porque ele teme entrar no combate contra a igreja de Jesus. Mas aqui não. Aqui é Pitom. Pitom, meu querido, é a maior serpente do mundo. Ela é constritora. Ela não tem veneno. Ela mata por asfixia. Ela pega a presa, se enrola nela e vai apertando. Cada vez que a presa tenta respirar, a hora que você aspira, ela percebe, pela sensibilidade que tem, que seus pulmões estão expirando ar, ela aperta mais um pouco. Aí cada vez mais o espaço para a respiração diminui, até que chega um momento, a vítima morre por asfixia. Aqui tem revelação, queridos. Porque o ar na Bíblia representa a vida de Deus, a presença do Espírito. A Bíblia diz que Deus deu a vida para o homem, soprando nas suas narinas, o próprio Espírito. Em Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam unidos em oração e veio um vento impetuoso. E foram vistos línguas de fogo e o Espírito Santo veio sobre a igreja. Portanto, o que Pitom quer fazer é tirar da sua vida o ar,
a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. Por isso que Pitom se manifesta no momento que você está orando. Diga assim: quando eu leio a palavra, eu estou respirando a vida de Deus. Diga: quando eu oro, eu estou expirando o poder do Espírito Santo. Você está entendendo ou não? Glória a Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está trazendo para dentro de si a presença de Deus. Mas quando você ora, você está expirando. E Pitom quer impedir esse mover do Espírito de Deus. Jesus nos disse que teríamos autoridade sobre serpentes. E nos diz que se fôssemos picados ou mordidos, não nos faria mal. Eu não entendo aqui que cristão tem que ficar pegando em cobra para ver se o veneno vai matar ou não. Eu entendo aqui que Jesus está dizendo que nós vamos ter autoridade sobre todo tipo de serpentes, sobre toda a obra do inferno, sobre todo tipo de demônio. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: não deixe que Pitom asfixie, roube o poder e a unção de Deus que estão na sua vida. Amém? Primeiro ele procura tirar a tua liberdade, te prende, depois ele vai te asfixiar, até quando você não possa mais respirar. Este é um demônio que se manifesta. Mas quando ele se manifesta? Em primeiro lugar, quando nós vamos orar. Sabe, querido, quantos de vocês aqui tem um lugar de oração? O lugar de oração é muito importante, porque nós somos seres que gostamos de ter lugares que estamos acostumados, que nos sentimos bem. Então você deve ter na tua casa um lugar onde você vai orar. O momento em que você vai orar, o momento que você esteja só, que o telefone não toca, o momento que você não vai pegar no celular, não vai ver rede social. É muito importante que você tenha esse lugar de oração, porque quer você queira, quer não, nós estamos vivendo tempos em que o espírito de Pitom vai se levantar. E a igreja vencedora vai repreendê-lo. E ele vai sair, porque Deus está dando autoridade para o seu povo. Amém, queridos? Jesus 3 vezes repreendeu o diabo dizendo: está escrito. Mas naquele momento do deserto em que ele lutava contra o próprio Satanás, ele estava 40 dias orando. E quando o diabo se manifestou, ele já tinha aspirado a palavra de Deus. E aí quando ele declarou, está escrito, ele estava expirando o poder de Deus. É assim que nós vencemos as lutas. Pitom aparece também, queridos, toda vez que a gente vai conquistar um novo território. Paulo mudou a história dos homens. O mapa da Europa inteiro foi conquistado para Jesus por causa desse homem. Deus usou outros, mas ele foi sem dúvida alguma o maior pregador do início da igreja cristã. No início da sua primeira viagem missionária, ele já enfrenta esse demônio. Então é muito importante que você entenda que toda vez que Deus quer te dar um novo território, Pitom vai aparecer. Nós estamos indo para uma nova igreja, diga assim: novo território. Deus vai mudar o patamar dessa igreja, irmãos. O patamar de influência, o patamar de autoridade, o patamar de adoração. O número de pessoas que vão se converter vai aumentar. Satanás está furioso. Olha para a pessoa do teu lado, diga: Pitom está se manifestando. Diga: mas levantou para cair. Em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Todo mundo conhece aquele ditado que diz: quando uma porta se fecha, Deus abre outra, não é? Só que no meio do caminho, no hall, se levanta Pitom. Você não vai mudar de patamar se você não lutar. Diga assim: com Pitom, não adianta ficar quietinho, não adianta fingir que não aconteceu. Diga: com Pitom, nós temos que lutar e resistir. Amém? E a oração é a primeira arma. Então, igreja, está na hora de se levantar em autoridade e oração para repreender o inferno. Porque a palavra de Jesus diz:
Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as conspirações do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Entenda que Pitom é um espírito de limitação. É interessante que aquele espírito gerava riquezas para o reino das trevas. Os donos daquela escrava ganhavam dinheiro com aquele demônio. Do mesmo jeito que ele gera riquezas para o reino das trevas, ele procura asfixiar, roubar a prosperidade. Então, quando você está diante de um novo trabalho, de uma nova porta, está abrindo uma empresa, saiba que se você é de Deus e o teu trabalho, a tua obra vai redundar para o reino de Deus, ele vai tentar te impedir. E você vai ter que resisti-lo. Quem resistir vai prosperar e Deus vai abençoar em todos os sentidos. Amém, irmãos? A terceira característica de uma igreja vencedora é que ela incomoda. Se a nossa igreja não estivesse incomodando ninguém, alguma coisa estava errada. Mas está incomodando muito. Está incomodando muito porque o inferno está incomodado. Diga assim, o inferno está incomodado. Mas sabe por que eu fico tranquilo, irmãos? Porque a igreja não é minha, é de Jesus. Quem se levanta, não se levanta contra mim, se levanta contra Jesus. E Jesus prometeu que as portas do inferno, vamos falar isso juntos? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aplauda o Senhor, diga eu creio, eu creio. Eles incomodaram muito. Incomodaram muita gente. O texto diz, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança dos lucros. Irmãos, a igreja faz isso. Onde ela entra, ela salva. Onde ela entra, ela transforma. O indivíduo que é drogado é liberto. O indivíduo que é bêbado é liberto. O indivíduo que se prostitui deixa de prostituir. O vagabundo vai trabalhar e começa a incomodar o reino das trevas. Amém, irmãos? A igreja tem que incomodar. Nós temos que nos levantar com uma voz profética nesse tempo da sociedade. E não temer. Porque Pitom aparece. E quando eles viram que o lucro acabou, porque esse Pitom é o que sufoca os recursos do reino de Deus, mas é o que libera os recursos para o seu reino maligno, o reino de Satanás. Então, naquele momento que Paulo ora e repreende, eles incomodaram. Outra coisa que a Bíblia diz é que a igreja vencedora, ela vai abalar os costumes, e por isso incomoda. Eles levaram até os pretores, eram os juízes da época, e disseram assim, olha, estes homens aqui, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Vocês já repararam como a igreja está sendo perseguida pela mídia hoje? Você não pode abrir a boca para falar o que você crê, que o inferno se levanta contra. A sociedade inteira hoje está com uma atitude contrária à igreja, porque nós defendemos o casamento entre um homem e uma mulher, porque nós nos lutamos contra o aborto, porque nós pregamos que só há um caminho, que é Jesus. A sociedade está odiando. Vocês já perceberam isso? Nós estamos abalando os costumes. Diga assim, uma igreja vencedora vai incomodar. Diga, vai avançar. E vai transformar os costumes. Porque Deus nos chamou para pregar a palavra, para ser luz nas trevas, para ser sal da terra, para transformar, irmãos. Então, uma igreja vencedora é uma igreja que incomoda. Se você não estiver incomodando ninguém, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se a tua vida não está incomodando alguém, então você não está fazendo o seu papel. Porque o papel de Deus para nós nesse mundo é avançar. Digo, o papel de Deus para a minha vida é avançar,
pregando o evangelho do reino. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E o espírito de Pitom está atacando. Você que está me vendo pela internet e você que está aqui hoje, presta atenção. Esta é uma palavra especial. Deus moveu os céus, irmãos. Ontem eu passei o dia todo adorando a Deus. Vocês até viram, eu postei eu tocando com essa voz horrorosa. Mas eu falei, eu vou tocar porque só o piano não vale nada. Precisa ter a letra liberada. E eu adorei, eu tive um momento de adoração, gravei, eu falei, eu vou liberar isso. Sempre tive vergonha da minha voz cantando, porque ela realmente não é muita coisa. Mas eu quis adorar e liberar o Senhor. E Deus me deu essa palavra, e Deus fala comigo, e deu um sonho exato. Como é que chama a sua intercessora? Marisa Ferreira, ela está aqui? Ela teve esse sonho, irmãos, de uma pessoa sendo sufocada por uma cobra, por uma serpente. E depois, quando nós estivéssemos na inauguração, aparecia um homem alto, loiro, de olhos azuis, para impedir a adoração e sufocando as pessoas. Satanás está muito preocupado pelo fato de que nós vamos entrar na igreja nova. Irmãos, semana passada nós tivemos uma denúncia anônima contra a igreja. Foram lá para ver se tinha alguma coisa errada. É assim que Satanás faz, denúncia anônima. Vem por trás, mas eu quero dizer para vocês que Deus está conosco e Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Quantos creem podem aplaudir o Senhor? Quantos creem? Este é tempo de vitória, irmãos. A próxima característica é que uma igreja vencedora enfrenta lutas. Quantos aqui estão vivendo luta? Dá uma olhada nisso. Levante a mão quem estiver vivendo e olha para o lado agora. Não é para pouca gente não, né? O fato de você enfrentar a luta não significa que Deus não está contigo. O fato de você enfrentar lutas é que o diabo te odeia e está preocupado com aquilo que você é no reino de Deus. Amém? Lutas fazem parte da vida cristã, fazem parte do obreiro de Deus, do servo de Deus que está avançando para enfrentar o inferno. Primeiro, levantou-se uma multidão contra eles. Depois, eles foram levados para as autoridades. Os pretores mandaram açoitá-los com varas. E por último, lançaram-os na prisão. E mandaram que eles fossem bem guardados. E o carcereiro então pegou, para ser bem guardado, vamos colocar ele na prisão mais interior. Essa prisão mais interior era uma prisão que ficava no subsolo. E ali eles ficaram acorrentados, sem nenhuma réstia de luz do sol, por causa de estarem pregando o evangelho. Quero te dizer que quando você chega ao fundo e parece que não tem mais nada, Deus tem algo muito grande para a tua vida. Simplesmente porque nada é impossível para Deus. E nesse momento que eles foram lá no fundo, eles passaram pelos momentos mais difíceis daquela viagem. E eu quero dizer que uma outra característica da igreja vencedora é que ela adora nos momentos mais difíceis. Tem gente que na hora difícil murmura. Tem gente que na hora difícil se abate. Tem gente que na hora difícil desiste. Tem gente que se rebela contra Deus. Mas quem é parte de uma igreja vencedora, adora. E o Senhor me manda dizer aqui hoje, que a arma mais poderosa contra o espírito de Pitom é a adoração. E a adoração não tem nada a ver com cantoria. Cantoria pode ser na carne, irmãos. Eu disse ao dado aqui, porque Deus me mostrou,
Ele mudou o patamar. E o Senhor me falou ali, ó, eu estou mudando o patamar da unção dele, porque ele é um adorador, mas ele é um intercessor. E agora é tempo de adoração de guerra. E Deus está fazendo algo tremendo, porque quando você abre a tua boca, a unção que vem aqui é para arrebentar os grilhões. Igreja, nós estamos entrando num novo patamar de guerra. E nós vamos adorar o Rei. Amém? Aplauda o Senhor. Ele é Rei. Ele é poderoso e Ele se inclina para o seu povo que adora. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Satanás de vez em quando ele comete erros. De vez em quando ele comete erros estratégicos. Não é muitas vezes não, mas ele comete. E dessa vez ele cometeu um erro muito grande. Ele botou Paulo e Silas juntos. Ele esqueceu que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, eu ali estou presente. Ele esqueceu, ele achou que as cadeias, ele achou que o lugar mais escuro ia impedir a operação de Deus. Você precisa encontrar alguém com quem você possa estar junto e orar pelas lutas que o diabo coloca na tua vida, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, eu ali estou presente. E o Senhor me manda te dizer, a vitória virá. Busque a Deus que Ele vai operar na tua vida, amém, irmãos? 2 homens de Deus juntos. Devia ter separado os 2, um em cada prisão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar e adorar a Deus. Estavam doloridos, açoitados, acorrentados, não enxergavam nenhum ao outro. E começaram a cantar. Eu acho que Paulo cantou tenor. Eu acho que Silas, o barítono. E Deus olhou e falou, está bonito esse dueto. Eu acho que eu vou entrar e vou entrar nesse coral também. Vou fazer o baixo. E quando, meu irmão, quando Deus começa a cantar o baixo, o subwoofer começa a tremer. E aquela prisão foi sacudida pelos louvores e veio um terremoto tremendo, que todas as cadeias quebraram e todas as portas se abriram. E o Senhor manda dizer para a tua igreja, ore a Deus, ore em concordância, adore ao Senhor, que as cadeias se quebrarão, as portas se abrirão. Aleluia, diga aleluia. Diga, eu vou adorar, eu não vou murmurar. Diga, eu vou exaltar o meu Deus, e Ele ouviu o meu clamor. Amém. Paulo e Silas entenderam isso. Adorar é mais que cantar, querido. Saiba que há tempo na Bíblia para plantar e para colher. Agora é tempo de adorar o Senhor, de honrá-lo com o temor, que é o princípio da sabedoria. Adorá-lo na esfera da sua glória, mas também na esfera do seu amor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Pessoas que estão nascendo de novo, começando a vida cristã, entendem o temor a Deus. Pessoas que amadurecem, entendem que vão adorar a Deus por causa do seu amor e da sua graça. Mas pessoas completamente maduras vivem nas 2 dimensões. Compreendem que Ele é o cordeiro, mas Ele é o leão. E para pessoas completamente maduras, Ele é o cordeiro-leão. Ainda que você esteja do lado dele, e ele seja para você doce como cordeiro, você sabe que ali na pessoa de Jesus está a força e o poder que controla toda a humanidade, todo o universo na palma da sua mão. Por isso, querido, adore ao Cordeiro. Ele está com você, Ele está dentro de você. A palavra de Deus diz, eu enviarei o outro Consolador, que está no meio de vós, mas estará dentro de vós. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Jesus
é o Espírito Santo. Hoje Jesus está na tua vida. O que é adoração? É exaltá-lo em todos os momentos. Igreja vencedora é uma igreja que aprende a orar. Sabe, a adoração é tão tremenda. Salmo 100, versos 4 e 5 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sabe o que é adoração, querido? É entrar na sala do trono. Você entra pelas portas na presença de Deus, com louvores, com adoração. E nos átrios, fala literalmente da sala do trono. Hoje o trono de Deus veio para esse lugar. Hoje o trono de Deus está aqui. O Senhor está aqui. E se você discerne a sua presença, você tem temor, mas tem alegria, por saber que aquele ser totalmente poderoso te ama e te protege. Você já teve a oportunidade de alguma vez estar perto de um animal muito grande, bem pertinho, e sentir como você é frágil perante ele? As pessoas que passam perto de um leão, de um tigre adulto, diz que tem essa sensação. Fala, meu Deus do céu, tem gente que tira foto, né? Eu não passo nem perto. Mas tem gente que tira foto e fala assim, a sensação que você tem é que se ele quiser, ele me mata na hora. O nosso leão da tribo de Judá tem o poder para isso, mas ele nos ama. Então quando o adoramos, nós entramos na sua presença. Amém? Uma igreja vencedora tem portas abertas. E o Senhor me manda dizer, querido, se o teu sonho, se o teu projeto faz parte do reino, não vai haver porta que se feche para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz, eis que põe uma porta aberta diante de ti. Sei que tens pouca força, mas não temas. A porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. É tempo de você entender que Deus tem portas abertas para a tua vida, desde que a tua vida esteja dentro do propósito de Deus. Quando Paulo e Silas adoraram, um grande terremoto veio. E a Bíblia diz, e todas as portas foram abertas. Eram muitas até a porta de saída. E a Bíblia diz que todos os prisioneiros, todas as cadeias foram abertas. Você está entendendo o que Deus quer fazer com essa igreja? Diga assim, eu faço parte da igreja que tem um chamado para abrir cadeias, para quebrar correntes, para libertar os cativos. Amém. Satanás quer que você te asfixiar para que você seja cativo, porque Deus sabe, e Ele sabe que o teu chamado é conquistar um novo território para libertar as pessoas. Amém. Glória a Deus. Você foi chamado para isso. Não tenha medo. Enquanto você adora, as portas se abrem. Quem aqui está diante de uma porta fechada que não quer abrir de jeito nenhum? Adore. Ah, pastor, mas faz tempo. Adore. Ore. Adore. Ore. Uma hora Deus vai entrar nesse negócio e vai cantar junto com você, e o subwoofer da voz grave do Senhor vai quebrar as cadeias. Amém. À meia-noite, eles começaram a cantar. O Senhor me mostrou que isso aqui representa a hora do encontro com Jesus. Uma igreja vencedora um dia vai encontrar com Jesus. E eu creio que é essa geração que vai encontrar com Ele em pessoa. Porque meia-noite, na hora mais escura, é a hora que Ele se manifesta. Que horas que no Egito o anjo da morte passou para matar os primogênitos egípcios e libertar o povo? Que horas? Meia-noite.
A que horas veio o noivo e encontrou as virgens, as 5 virgens que estavam preparadas com óleo? Que horas que era? À meia-noite. Portanto, aqui não foi só um anjo que apareceu, aqui foi o próprio Jesus que apareceu. E eu quero dizer para você, querido, que na sua hora mais escura, na hora mais difícil, o próprio Senhor Jesus vai entrar na sua cadeia e vai libertá-lo. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio, Ele é Deus. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo estava cantando louvores. Ele não estava cantando louvores para ser liberto. Ele sabia, ele era um homem maduro, que aquilo que Deus tinha para a vida dele ia acontecer. Não eram os pretores, ou os pagãos, ou os próprios demônios que iriam pedi-lo. Ele estava orando e adorando a Deus, por ter o seu nome escrito no livro da vida. Adoração é isso, é ter alegria em Deus, mesmo quando tudo ao redor é contra. Nessa hora aqui, se manifestou o Senhor. E quando Ele se manifestou, todas as cadeias foram quebradas. Esse tempo é o tempo da igreja se levantar em adoração. Adoração de verdade. Quantos aqui separam no seu tempo de oração momentos para adorar o Senhor? Veja como essa é uma prática pouco usual. Como é que você adora? Eleva o nosso espírito em Deus e entra em contato. É quando eu penso que a adoração é o estado de rendição mais profundo. É quando você chega na presença de Deus e fala: Deus, eu estou aqui, humilde na presença da Tua glória, fraco na presença da Tua grandeza, mas eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Tu és a pessoa mais importante na minha vida, Tu és o meu primeiro, meu coração é Teu. Adoração é a maior expressão de amor. Por isso eu disse, quando você está diante de um ser tão poderoso e você sabe disso, você se prostra. É muito comum na Bíblia pessoas que tiveram contato com anjos caindo prostrados, porque a diferença do estado angelical de um ser humano é tão grande que as pessoas se prostram. Mas os anjos jamais recebem adoração. Quando é um anjo ali, ele diz: levanta, eu sou um conservo do Senhor com você. Mas quando é o próprio Senhor, Ele recebe a adoração, porque Ele é digno de ser adorado. Então no primeiro momento, você estremece, porque Ele é poderoso. Mas quando você entra na adoração mais profunda, você se entrega, você descansa e o adora, porque você sabe que Ele te ama. Ainda que Satanás te diga que Deus não te ama, Ele te ama muito. Deus te ama muito. Entenda isso. Deus quer receber a tua adoração. Sabe o que Deus está procurando hoje aqui? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando é de verdade? Na hora mais escura, na hora mais difícil, na maior dor. Você chegou em algum momento da tua vida, algumas pessoas escrevem para mim e dizem: pastor, eu perdi tudo. Você já chegou a adorar a Deus num momento assim? Você já perdeu tudo? Às vezes perdeu alguém que se amava, às vezes o casamento acabou, às vezes está desempregado, não tem nada. Nada não, querido. Você tem ao Senhor. E quem tem ao Senhor tem tudo. E a igreja precisa entender isso, que a igreja que vai invadir as trevas é esta igreja que ama tanto
tanto ao Senhor, que ama tanto ao Senhor, que não importa quando o inferno se levante, porque ele sabe que o Senhor é com ele. E o Senhor me manda te dizer hoje, querido, eu sou contigo, não temas, aonde quer que você estiver, aonde você for, eu sou contigo. Então, igreja, adore, 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 porque quando adoramos, o Senhor nos reveste de uma armadura de guerra, e é tempo de guerra. Eu estou lendo pela 5ª vez o livro mais extraordinário que um homem já escreveu, para mim, A Batalha Final, do Rick Joyner. Esse livro tem uma revelação tremenda sobre a guerra espiritual e a batalha. E ele fala muito sobre adoração. Igreja, levante a mão para o céu, diga: é tempo de vencer. E vencer significa invadir o terreno do inferno. E Cristo, isso é mais do que mise-en-scène. A gente canta aquela música: eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que ele me tomou. Isso é verdade, mas isso não pode ser só uma brincadeira. Isso tem que ser um ato de rendição, de entrega, de adoração, de oração em todos os momentos. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as cadeias caíram e todas as portas se abriram. E o Senhor me manda profetizar nesta vida, na vida desta igreja: cadeias vão cair, portas vão se abrir na sua vida quando você adorar. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio, eu quero viver nessa dimensão. Quando dois começam a adorar e a orar juntos, uma reação em cadeia inicia. E a reação em cadeia de Deus arrebenta os grilhões. Não é tempo de choramingar. O diabo não tem pena de você. Ele se alimenta do seu medo. Ele se alimenta do teu recuo. É hora de adorar. É hora de dizer: Senhor, eu levanto as minhas mãos para o alto, levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É hora de adorar, é hora de orar ao Senhor, é hora de inspirar a palavra de Deus e expirar o poder do Espírito através da oração. Igreja vencedora, fica de pé. Levante a mão para o céu. Diga: Senhor, minhas mãos estão levantadas em rendição, porque a minha força não é capaz de vencer o inimigo, mas o Senhor pode. Estou debaixo da tua sombra, debaixo da tua graça, debaixo do seu comando, para invadir o inferno, para conquistar para o teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, em adoração. Humildemente, Senhor, eu entro na Tua presença, pelas portas da adoração e do louvor. Eu entrego a minha causa. Eu entrego, Senhor, os ataques do inimigo contra a minha vida. Eu entrego, Senhor, os meus temores. E eu confesso o Teu nome. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Diga: Jesus. Clama o nome de Jesus. Clama, clama, vai clamando, clama. Fale Jesus, clame. Deixa fluir o louvor, a adoração. Deixa fluir a invocação. Diga: Jesus, só Tu, Jesus, é o meu Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o meu Deus, Senhor. Senhor Deus, Tu reinas sobre o universo. Ainda que em todos os países a Tua igreja tenha enfrentado a guerra, a última batalha, a batalha contra os demônios mais poderosos do inferno, para mudar a mente, para mudar os costumes, para mudar as práticas, para afrontar ao Senhor. Em alguns lugares a igreja enfrenta a batalha da cultura. Em outros lugares a igreja
enfrenta a batalha contra a própria vida. Tu és Senhor e nós te adoramos por isso, Senhor. Em todo tempo, nos momentos mais difíceis, do nosso coração e dos nossos lábios sairão: Tu és Senhor da minha vida, e nós te amamos, ó Deus. Teu é o poder, Tu é a riqueza, Senhor, e nós te adoramos por isso, Senhor.